Imagine que uma carga elétrica é como um imã invisível. Ela age ao seu redor sem precisar tocar em nada. Hoje vou falar sobre o campo elétrico, que é um tema muito importante dentro da física, especialmente no estudo da eletrostática. O campo elétrico pode ser entendido como a região ao redor de uma carga elétrica, onde outras cargas passam a sofrer a ação de uma força elétrica. Ou seja, mesmo sem encostar em outra carga, uma carga elétrica consegue exercer influência sobre o espaço ao seu redor. Isso acontece porque toda carga elétrica cria um campo elétrico. Se essa carga for positiva ou negativa, ela modifica a região ao seu redor, fazendo com que outras cargas sintam essa ação. Quanto maior for uma carga, maior tende a ser a intensidade do campo, e quanto mais distante estivermos dela, menor tende a ser essa intensidade. Para entender melhor esse conceito, usamos as linhas de campo elétrico. Elas são uma forma de representar visualmente o campo, mostrando como ele se espalha no ar. Essas linhas sempre saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Além disso, a quantidade de linhas e a proximidade entre elas indicam a intensidade do campo. Quando as linhas estão mais próximas, o campo é mais forte, e quando estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Outro ponto importante é que o campo elétrico possui direção e sentido, porque ele é uma grandeza vetorial. A direção mostra a orientação do campo no espaço, e o sentido indica para onde ele atua. No caso de uma carga positiva, o campo aponta para fora dela. Já no caso de uma carga negativa, o campo aponta para dentro. Resumindo, o campo elétrico é muito importante para entendermos como as cargas interagem sem precisar de contato direto. Por fim, esse conceito nos ajuda a explicar muitos fenômenos da eletricidade e serve como base para diversos conteúdos mais avançados da física. Agora eu passo a palavra para o Murilo. Bom, agora que a Yasmin já explicou sobre o campo elétrico, vou explicar sobre a intensidade do campo elétrico e como calcular. Vamos começar falando sobre a carga de prova. A carga de prova é utilizada para determinar se em determinada região tem ou não campo elétrico e qual é a força, a intensidade desse campo elétrico. A conta que nós iremos utilizar vai ser a E igual F dividido por Q, sendo F a força que o campo elétrico exerce sobre a carga de prova, então ou ele vai puxar a carga de prova ou ele vai empurrar a carga de prova, e o Q, o F vai estar sendo dividido por Q em módulo, o que é a carga de prova, o valor da carga de prova. Esse valor não pode ser zero, porque senão a carga não seria afetada pelo campo elétrico, e não pode ser muito grande também, porque senão vai afetar o campo elétrico. Logo, esse valor tem que ser um pouco maior que zero, mas nunca zero. E ele geralmente é determinado por quem está fazendo o cálculo ali, a pessoa que está fazendo o cálculo escolhe esse valor, e também é fornecido para quem vai fazer o cálculo. Agora, digamos que esse cálculo ele resulte no valor de 100. Esse 100 vai estar na medida de N/C, que seria newtons por coulomb. Isso significa que naquela região ali onde foi medido a intensidade, cada carga está exercendo 100 newtons de força. Mas e se a gente quiser medir de outra região ou uma região mais afastada dessa? Aí que nós vamos utilizar a conta da distância. Digamos que a carga principal que está gerando campo elétrico está aqui. Perto dela, o campo elétrico vai ser muito forte. Só que aqui, longe dela, já não vai ter a mesma força. Então, como determinar a força de cada um desses espaços? Aí que entra a conta da distância, que vai ser E sendo a intensidade que queremos descobrir, igual K, que é a constante elétrica daquele meio, então seja na água, no ar, no vácuo, vezes o Q no módulo, só que dessa vez é o Q da carga principal, então é o Q grande, dividido por D elevado a 2, ou D ao quadrado, que no caso o D é a distância. Fazendo esse cálculo, você vai ter como resultado o N/C, o newtons por coulomb, daquela região. Então, se você pegar aqui a distância, né, digamos que de 8 centímetros aqui, você vai ter toda a intensidade dessa região aqui, você vai descobrir essa região. Se você pegar de 16 centímetros, você vai descobrir dessa região e assim por diante. Agora eu passo a palavra para o próximo. Bom, Para agora que a Yasmin já explicou compreendermos o sobre o campo trabalho elétrico, vou realizado explicar. pela força elétrica, é preciso primeiro entender o conceito de trabalho na física. De forma geral, o trabalho é a transferência ou transformação de energia causada pela ação de uma força que provoca o deslocamento. Um exemplo ocorre quando a bola cai sobre os efeitos da gravidade. Nesse contexto, a força-peso está realizando o trabalho ao transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Da mesma forma, o campo elétrico pode exercer uma força sobre a carga elétrica e colocá-la em movimento.
O sentido desse movimento irá depender do tipo de carga. As cargas positivas tendem a se deslocar no mesmo sentido que o campo elétrico, enquanto as cargas negativas se movem no sentido oposto. Sendo assim, sempre que a força elétrica provocar esse deslocamento, ela está realizando trabalho sobre a carga, ocorrendo assim uma transferência de energia. Dessa forma, a carga perde energia potencial elétrica e ganha energia cinética. O valor desse trabalho depende da quantidade de carga elétrica e da diferença de potencial entre os pontos inicial e final. Além disso, a força elétrica ela é conservativa, ou seja, o trabalho realizado depende apenas dessas posições e não do caminho percorrido. E quanto ao sinal do trabalho, ele é positivo quando a força elétrica favorece o deslocamento da carga, caracterizando assim um movimento espontâneo, como o de uma carga positiva que vai de uma região de maior potencial para outra de menor potencial. Por outro lado, o trabalho é negativo quando a carga é deslocada contra a ação da força elétrica, exigindo a energia de um agente externo, como mover uma carga positiva de uma região de menor potencial para outra de maior potencial. Já o trabalho nulo é quando há a diferença de potencial entre os pontos inicial e final, como, por exemplo, no deslocamento sobre uma superfície equipotencial ou quando a carga retorna ao ponto de partida. Portanto, o trabalho realizado pela força elétrica demonstra como a energia pode ser transformada pela ação de um campo elétrico sobre uma carga, variando de acordo com a direção do deslocamento em relação à força. Bom, agora eu vou explicar a relação entre energia potencial elétrica, trabalho da força elétrica e as diferenças de potencial. Quando a energia elétrica se desloca dentro de um campo elétrico, a força elétrica realiza um trabalho. Esse trabalho acontece porque a carga ganha ou perde energia durante o movimento. Para calcular essa energia, a gente utiliza como fórmula EP é igual a QV, onde EP é a energia potencial elétrica, Q é a carga elétrica da partícula e V é o potencial elétrico do ponto onde a carga está. Outra fórmula também muito utilizada é W, que é igual a Q1, onde W vai representar o trabalho da força elétrica, Q é a carga elétrica e U é a diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica. Essa diferença de potencial pode ser entendida como a variação de energia entre dois pontos do campo elétrico. Em um campo elétrico uniforme, é utilizado a relação U, que é igual a ED, onde U é a diferença de potencial, E é a intensidade do campo elétrico e D é a diferença percorrida entre dois pontos. Um detalhe muito importante é que a força elétrica é uma força conservativa. Isso significa que o trabalho depende apenas do ponto inicial e do ponto final, do deslocamento, e não do caminho percorrido pela carga. Agora, como exemplo, a gente tem a seguinte questão. Se uma carga de 5,0 microcoulombs percorre 20 centímetros em um campo elétrico uniforme de 100 volts por metro, qual é o trabalho realizado pela força elétrica? Como informações, a gente tem que a carga é 5,0 microcoulombs, que no caso vai ficar 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. A distância é 20 centímetros, que quando transformado para metro fica 0,2 metros. E o campo elétrico é 100 volts por metro. Agora, para acharmos a diferença de potencial, a gente vai utilizar a fórmula U, que é igual a E vezes D, onde 100 vai representar E 0,2 vai representar D. Ao multiplicarmos, fica 20 volts. E essa é a diferença de potencial. Agora, para acharmos o trabalho realizado, a gente vai utilizar a fórmula W, que é igual a Q vezes U, onde 5,0 vezes 10 elevado a menos 6 vai representar Q e U vai ser representado pelo 20. Ao multiplicarmos isso,
a gente chegará ao resultado 1,0 multiplicado por 10 elevado a menos 4. Isso porque a gente andou com a vírgula 2 vezes e subtraiu essas 2 vezes do 6. E esse vai ser o trabalho realizado. Para finalizar, lembre-se de que cargas positivas tendem a se mover para regiões de menor potencial elétrico, enquanto cargas negativas se movem para regiões de maior potencial. Esses são os principais conceitos sobre a relação entre energia potencial elétrica, trabalho e diferença de potencial. Olá! Dando continuidade, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de potencial entre dois pontos. Esse tema é muito importante, pois explica como as cargas elétricas se movem e como surge a corrente elétrica. Além disso, ele está presente em diversas situações do nosso dia a dia, como no funcionamento de pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos. Ao longo da apresentação, veremos o que é a tensão elétrica, como ela representa energia por carga e qual a sua importância para o funcionamento dos circuitos elétricos. A diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, é definida como um trabalho necessário para que uma carga elétrica se desloque de um ponto A para um ponto B quando imersa em um campo elétrico. Quando existe uma certa diferença de potencial entre dois pontos e ligamos esses pontos por meio de um fio condutor, no seu interior irá surgir um movimento ordenado de cargas. Esse movimento é chamado de corrente elétrica. Portanto, para um fio condutor ser percorrido por uma corrente, é necessário que haja uma diferença de potencial entre seus pontos. A unidade de medida para a diferença de potencial é o volts, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, inventor da pilha elétrica. A diferença de potencial pode ser calculada pela seguinte fórmula: U é igual ao trabalho dividido pela carga elétrica, sendo U é a diferença de potencial medida em volts, trabalho é o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de ponto A para um ponto B, medida em joules, e Q é a carga elétrica medida em coulombs. Outra forma de obter a diferença de potencial é através da fórmula U é igual ao VA menos VB, onde U é a diferença que a gente quer descobrir, VA é o potencial no ponto A medido em volts e VB é o potencial no ponto B medido em volts. Para concluir a parte das fórmulas, um detalhe muito importante que eu gostaria de deixar bem frisado é que essas fórmulas só valem apenas para campos eletrostáticos, ou seja, quando as cargas que geram um campo estão paradas. Por que as cargas se movem no circuito elétrico? Para entender isso, vamos analisar duas situações. A situação 1 é sem diferença de potencial, onde o ponto A tem 10 volts e o ponto B tem 10 volts. A carga A tem a mesma energia em A e em B. É como se ela pensasse: tanto faz ficar aqui ou ir para lá, não vai fazer diferença nenhuma para mim mesmo. Resultado: não existe movimento organizado das cargas, consequentemente não existe corrente elétrica. Agora, vamos para a situação 2, com diferença de potencial elétrico. Temos dois pontos, ponto A com 12 volts, ponto B com 0 volts. Agora sim, existe uma diferença de potencial entre os pontos. A carga A possui mais energia do que em B. Essa diferença faz com que as cargas se movimentem. Resultado, as cargas começam a se movimentar e, consequentemente, surge a corrente elétrica. Ao analisar essas duas situações, percebemos que se um circuito tiver ou não tiver diferença de potencial, sim, vai existir uma mudança no seu comportamento. Bem, a tensão elétrica indica quanto de energia tem disponível para cada carga elétrica se movimentar através de um fio ou por um circuito. Por exemplo, uma pilha de 1,5 volts,
consegue entregar menos energia por carga do que uma tomada de 200 volts. Por isso, a tomada consegue ligar aparelhos grandes e fortes, enquanto a pilha só consegue ligar pequenos aparelhos como controles remotos. Para concluir, a diferença de potencial elétrico é a grandeza responsável por impulsionar o movimento das cargas em um circuito. Compreender essa grandeza é de extrema importância para entendermos o funcionamento da corrente elétrica e dos aparelhos que utilizamos no nosso dia a dia. Agora, eu passo a palavra para a Jennifer. Agora falando um pouquinho sobre a relação campo e potencial, em um campo uniforme, eles validam a ideia de que a diferença de potencial depende da distância percorrida na direção do campo. Falando um pouquinho sobre o campo elétrico uniforme, é aquele em que a intensidade, a direção e o sentido eles permanecem constantes em uma determinada região. Agora falando de uma fórmula muito importante para entendermos melhor, a relação mais usada é E igual a ΔV sobre Dzinho, onde o E é o campo elétrico, o ΔV é a diferença de potencial e o Dzinho é a distância entre os pontos ou as placas. Uma explicação mais simples assim, se a distância entre as placas aumenta, mantendo a mesma diferença de potencial, o campo ele vai diminuir. Mas se a diferença de potencial aumenta, mantendo a mesma distância, o campo também aumenta. Isso ajuda a entender por que os capacitores e as placas paralelas são exemplos clássicos de campo uniforme. Se eu pudesse te botava dentro de um potinho pra ninguém encostar.